Mais de 50 milhões de mártires morreram para que essa palavra pudesse estar hoje em nossas mãos, irmãos. A Bíblia foi escrita com sangue, com sangue. Senhoras, viu? Moças caminhavam para a estaca, para ser estrangulada e queimada viva, como se estivesse caminhando para o altar para encontrar com seu esposo. As mulheres que casaram aqui, sabe a alegria que você sentiu, não sabe? Quando você caminhou para o altar para encontrar com seu esposo. Essa é a alegria que aquelas mulheres sentiam, de terem sido consideradas dignas por Deus, por estar passando por esse momento. E eu faço uma pergunta: somos herdeiros da reforma? Temos negado a Cristo por um prato de comida? As mães ensinavam seus filhos que provavelmente o seu destino seria de mártir. E as crianças cresciam com isso, que provavelmente o seu destino seria o martírio. E eu te pergunto, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Se Cristo entrasse aqui na igreja hoje, viesse aqui na frente e pedisse 10 voluntários para morrer em prol do evangelho, quem levantaria aqui a mão? Seja sincero. Amém. Quero deixar um recado. Os que não estão dispostos de morrer por Cristo, não estão dispostos de viver por Cristo. Porque viver para Cristo é morrer para você mesmo. Aqueles homens já estavam mortos, Wagner. Só precisavam ser enterrados. Eles já tinham morrido para o seu eu, para as suas vontades. Eles tinham na sua mente que Deus estava sentado no banco dos réus e que eles precisavam ser as suas testemunhas. Nós somos herdeiros da reforma, irmãos. Um grupo de águias romanas, tropas romanas, capturaram um pai e um filho valdense. O filho dele tinha por volta de 9 anos. Quantos anos tem esse menino aí? Do seu lado? 7? Eles capturaram um pai e um filho, e o filho tinha por volta de 9 anos. E aquelas águias romanas queriam que aquele pai negasse a sua fé e entregasse aonde estava escondido os outros amigos, os outros valdenses. Mas aquele pai não negou a sua fé e não entregou seus amigos. E as águias romanas pensaram assim: vamos torturar o seu filho na sua frente. E provavelmente ele vai negar a sua fé. O que você faria, irmãos, se seu filho fosse torturado na tua frente? E eles começaram a golpear e a torturar aquela criança de maneira violenta na frente do seu pai. E a história fala que as palavras que saíram da boca daquela criança foi: pai, não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Aquela criança foi torturada até a morte e o pai se manteve firme. Aquela criança foi amarrada num tronco de árvore com cordas grossas e ela foi esfregada na parede até se derretesse. E as últimas palavras que saíram do lábio daquela criança foi: pai, não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Isso é ser herdeiro da reforma. Antíoco Epifânio II, que foi o imperador daquela época, capturou uma família de macabeus, judeus macabeus, para torturar aquela família. Um estirpe de 7 filhos. E depois que ele chegou no último filho, depois de ter matado 6 na pira, a fogo lento, o próprio Antíoco Epifânio II foi até a mãe e disse: fale para essa criança renunciar à sua fé. Eu não quero exterminar a tua família. E fala que aquela mãe foi até o filho, com lágrimas nos olhos, e disse para o seu filho em hebraico: filho, não envergonhe a Deus e nem a memória dos seus irmãos. Falta de amor? Não, essa é a verdadeira prova de amor. Não devemos ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo, e sim a nossa alma, o nosso coração. E fala que aquela criança de 9 anos se voltou ao imperador e disse: não pense que só porque eu sou uma criança eu tenho menos caráter do que os meus irmãos. Nós fomos criados pelo mesmo pai e servimos ao mesmo Deus. E segundo os relatos de Flávio Josefo, essa criança pulou de ponta num caldeirão de azeite fervente. Isso é ser herdeiro da reforma. Luiz de Berguini foi o maior escritor que já houve naquela época. Nunca houve homem como Luiz de Berguini. E ele foi condenado à morte por ter aceitado a Cristo como Senhor da vida dele. E no dia da sua execução, ele escolheu a melhor roupa que tinha, escolheu a sua melhor carroça e saiu desfilando pelas ruas de Paris, como se estivesse indo para uma palestra. E as pessoas não conseguiam entender o brilho que havia no rosto de Luiz Berguini, a alegria que ele estava sentindo por ter sido considerado digno por Deus, por estar passando por aquele momento. E fala que na hora que ele chega no local da execução, ele desce da carroça e agora ele sobe com toda a pompa para a estaca, para ser estrangulado e queimado vivo. E no meio das chamas ele começa a fazer uma oração. Os inimigos ouviram a oração dele e começaram a gritar e bater os escudos, porque sabia que se o povo ouvisse a oração de Luiz de Berguini, seriam convertidos na mesma hora. Nessa mesma hora, os anjos no céu ficaram em pé e com assombro e admiração aplaudiram a fidelidade do servo do Deus Altíssimo. Isso é ser herdeiro da reforma. Os estudiosos dizem que Policarpo foi o anjo da igreja de Esmirna, discípulo de João. E fala que quando os opositores de Policarpo chegou, o próprio bispo ancião convidou para que eles participassem com ele de sua refeição. E após a refeição, Policarpo, de livre e espontânea vontade, se entrega aos seus inimigos, o qual levaram ele ao procônsul. E agora o próprio procônsul pressionou, dizendo: blasfeme contra o seu Deus e te darei a liberdade. Policarpo responde: durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal algum.
como eu poderia agora blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Diante a firmeza do bispo ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. E agora amarrado entre as chamas, Policarpo eleva os olhos para os céus e faz uma oração em alta voz. Senhor Deus soberano, te dou graças, Senhor, pois me consideraste digno por estar passando por esse momento, para que junto aos seus mártires possa ser eu também parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo, Senhor, e te louvo pelos séculos da eternidade. E entre as chamas, o bispo ancião entrega a sua vida a Cristo. E diz que o que os nossos irmãos passou nesse tempo foi senão a tênue sombra do que vai acontecer agora nos últimos dias. E só aqueles que em tudo se dominam serão os agraciados, que cruzarão os horrores dos últimos dias e receberão o privilégio de não passar pela morte, como Elias recebeu e como Enoque. De todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seu sofrimento é o mais importante depósito e a mais elevada honra.